Olá, queridos. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar fundo nos capítulos 16, 17 e 18 do livro de Números. Prepara o coração, porque vamos falar de rebelião, de um milagre incrível e das responsabilidades do povo de Deus. E se você gosta de estudar a Bíblia de um jeito simples e profundo, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas. Capítulo 16 começa com uma tensão enorme no acampamento de Israel. Um levita chamado Coré, junto com Datã, Abirão e On, e mais 250 líderes respeitados do povo, se levantam contra Moisés e Arão. A acusação deles era pesada. Vocês estão se exaltando demais. Toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Vamos analisar isso com calma. Coré era um levita, da família de Coate. Os coatitas tinham uma função muito honrosa. Eles carregavam os objetos mais sagrados do tabernáculo, como a arca da aliança, a mesa dos pães, o candelabro. Era um privilégio imenso, mas parece que para Coré não era o suficiente. Ele queria mais. Ele cobiçou a posição de sacerdote, que Deus havia designado exclusivamente para Arão e seus filhos. Datã e Abirão, por sua vez, eram da tribo de Ruben, o primogênito de Jacó. Eles provavelmente sentiam que, por linhagem, tinham direito a uma liderança política que Moisés exercia. Então, vemos aqui uma mistura de inveja espiritual e ambição política. Moisés, com uma humildade impressionante, cai com o rosto em terra. Ele não responde com arrogância, mas leva a questão diretamente a Deus. Ele diz a Coré e seus seguidores: amanhã o Senhor mostrará quem pertence a ele. Ele propõe um teste. Todos deveriam pegar seus incensários, colocar fogo e incenso neles e se apresentar diante do Senhor. Aquele a quem Deus escolhesse seria o santo. Moisés ainda tenta argumentar com Coré, lembrando-o do grande privilégio que ele já tinha como levita, mas a rebelião já havia endurecido seu coração. O mais triste é que Datã e Abirão se recusam até a conversar com Moisés. Eles o acusam de tê-los tirado de uma terra que mana leite e mel, se referindo cinicamente ao Egito, e de não ter cumprido a promessa de levê-los para a terra prometida. Uma acusação totalmente injusta, que ignorava a própria rebeldia do povo que causou o atraso da jornada. No dia seguinte, o cenário é dramático. Coré reúne todos os seus seguidores na entrada da tenda do encontro. A glória do Senhor aparece para toda a congregação, e Deus diz a Moisés e Arão que vai destruir todo o povo instantaneamente. Mas Moisés e Arão intercedem. Eles pedem: ó Deus, vais ficar irado com toda a congregação quando um só homem pecou? Eles mostram um coração de verdadeiros pastores, preocupados com o rebanho. Então, Deus ordena que o povo se afaste das tendas de Coré, Datã e Abirão. Moisés anuncia o sinal que provaria sua liderança. Se aqueles homens morressem de morte natural, então Deus não o havia enviado. Mas se a terra abrisse sua boca e os engolisse vivos, todos saberiam que eles haviam desprezado o Senhor. E no mesmo instante em que Moisés termina de falar, o chão se abre e engole Coré, Datã, Abirão, suas famílias e todos os seus bens. Eles desceram vivos à sepultura. Ao mesmo tempo, um fogo do Senhor consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O juízo foi terrível, mas preciso. Foi uma demonstração clara e pública de que a autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão vinham diretamente de Deus, e não era algo que eles tomaram
para si. Você está entendendo a profundidade dessa história? É sobre reconhecer a autoridade que Deus estabelece e encontrar contentamento no lugar que Ele nos colocou. Se esse conteúdo está falando com você, que tal compartilhar o Halo com um amigo ou em um grupo da sua igreja? Vamos espalhar a palavra juntos. A história não termina aí. No dia seguinte, acreditem ou não, o povo começa a murmurar de novo. Eles acusam Moisés e Arão. Vocês mataram o povo do Senhor. A rebeldia era como um vírus contagiando a todos. Novamente, a ira de Deus se acende e uma praga começa a se espalhar. Moisés, desesperado, manda Arão pegar rapidamente o incensário, colocar incenso e correr para o meio do povo para fazer expiação por eles. Arão corre e se coloca entre os vivos e os mortos, e a praga cessa. Mas nesse curto tempo, 14.700 pessoas morreram. Além dos que morreram na rebelião de Coré, este ato de Arão é uma linda prefiguração de Jesus Cristo. Assim como Arão se colocou entre a morte e o povo para salvá-lo, Jesus se colocou entre nós e a condenação eterna, oferecendo sua própria vida como sacrifício para nos dar a vida, para acabar de vez com as murmurações e confirmar o sacerdócio de Arão. Deus ordena um novo teste no capítulo 17. Ele manda Moisés pegar um cajado de cada um dos líderes das 12 tribos de Israel, escrever o nome de cada líder em seu cajado, e no cajado da tribo de Levi, escrever o nome de Arão. Todos os cajados deveriam ser colocados na tenda do encontro diante da Arca da Aliança. A promessa era: o cajado do homem que eu escolher florescerá. No dia seguinte, quando Moisés entra na tenda, ele encontra algo extraordinário. O cajado de Arão, um pedaço de madeira seco, não apenas tinha brotado, mas tinha produzido flores e dado amêndoas maduras, um milagre triplo: brotos, flores e frutos, tudo ao mesmo tempo. Isso não era apenas um sinal, era um símbolo de vida, de frutificação e da escolha soberana de Deus. Deus estava dizendo de forma incontestável: é este que eu escolhi. Os outros cajados continuavam sendo apenas madeira morta. Moisés mostra o cajado a todo o povo, e cada líder pega o seu de volta. Não havia mais espaço para dúvidas. Deus então ordena que o cajado de Arão seja guardado diante da arca como um memorial perpétuo, um testemunho contra os rebeldes. O povo finalmente entende a santidade de Deus e o perigo de se aproximar dele de forma indevida. Eles dizem: com medo, estamos perdidos. Vamos todos morrer. Este milagre nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual não vem da ambição humana, mas é concedida por Deus e confirmada por Ele com sinais de vida e fruto. Isso nos leva ao capítulo 18. Depois de toda essa confusão sobre quem pode e quem não pode servir, Deus agora estabelece de forma muito clara as leis e responsabilidades dos sacerdotes e dos levitas. O medo do povo era legítimo. Então, Deus precisava organizar o serviço do santuário. Primeiro, Deus fala com Arão. Ele diz que Arão, seus filhos e a casa de seu pai levariam sobre si a responsabilidade por qualquer ofensa relacionada ao santuário e ao sacerdócio. Ou seja, ser sacerdote não era só um privilégio, era uma responsabilidade imensa de guardar a santidade de Deus e de intermediar pelo povo. Eles eram a barreira de proteção entre um Deus santo e um povo pecador. Deus também estabelece a provisão para eles. Como a tribo de Levi não receberia uma porção de terra na terra prometida, a herança deles seria o próprio Senhor. Na prática, isso significava
que eles seriam sustentados pelas ofertas e dízimos do povo. Os sacerdotes receberiam as porções mais santas das ofertas de grãos, de sacrifícios pelo pecado e pela culpa. Tudo que era dedicado a Deus pertencia a eles. Já os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, receberiam como pagamento por seu serviço todos os dízimos de Israel. E, por sua vez, os levitas também deveriam entregar o dízimo dos dízimos, ou seja, da porção que recebiam, eles tiravam a 10ª parte, a melhor parte, e a entregavam aos sacerdotes. Isso nos ensina um princípio fundamental. Todos aqueles que recebem de Deus também devem contribuir. Ninguém estava isento da responsabilidade de ofertar. Esses capítulos mostram a ordem e a organização de Deus. Ele não apenas pune a rebelião, mas também estabelece um caminho de redenção, serviço e provisão. Ele define papéis claros para que seu povo pudesse adorá-lo de forma segura e ordenada. Recapitulando, vimos a terrível rebelião de Coré, motivada pela inveja e ambição, e o juízo rápido de Deus. Vimos a intercessão de Moisés e Arão e a confirmação do sacerdócio através do milagre do cajado que floresceu. E, por fim, vimos Deus organizando as funções e o sustento dos sacerdotes e levitas. É a história da santidade de Deus, da fragilidade humana e da graça divina, que provê um caminho para nos aproximarmos dele. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida. A Bíblia é cheia de lições práticas para nós hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe sua vida.